Aqui estamos nós para mais uma edição do Vida é Podcast. O podcast para aquelas pessoas que curtem, apreciam bater papo sobre a vida, mas especialmente curtem viver a vida. Hoje com o meu querido Fernando Baldino, que daqui a pouco eu apresento, não sem antes pedir que o meu companheiro de bancada, já há longos e longos episódios, Robson Amushi. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Um prazer mais uma vez estar todos conectados nessa jornada aqui, esse podcast maravilhoso. E tava com saudades, Marcel. Faz poucos dias? Faz poucos dias, mas parece que faz muito tempo. Muito tempo. É bom estar com você, é bom estar nessa mesa. Seja bem-vindo. Muito bem. Seja bem-vindo, Fernando Baldino. O Baldino é empreendedor do ramo de alimentação. Ele fala, ensina, contribui, ajuda a quem quer empreender no delivery. Mas está aqui especialmente porque é uma dessas pessoas que curtem falar sobre a vida, viver a vida. E é por aí que nós vamos hoje. Meu querido, seja muito bem-vindo, Fernando Baldino. Obrigado, Robson, Marcel. Uma honra, um prazer aqui poder compartilhar um pouco e aprender, né? O Marcel, a gente tem um contato, Robson, estou conhecendo agora, mas eu considero o Marcel um mestre para mim. A gente já conversou em outras oportunidades e tenho muita gratidão por estar aprendendo, né, dia após dia, né, olhando o seu conteúdo e a gente vai vivendo e vai aprendendo, né? Tirando essas camadas, tentando ser mais humilde, tentando receber. Isso é muito legal e bacana. O nome do podcast, né? A vida é, né? A vida é. A gente tem que viver, né? A gente tem que ser, né? Simplesmente ser. Exatamente. Não é fácil. Não, é muito difícil. Não é fácil, né? Nossa ideia aqui, Baldino, é criar um clima, um ambiente, a circunstância, um espaço onde a gente possa esquecer que estamos gravando o podcast, esquecer que nós somos educadores, né, treinadores, formadores, e se colocar numa condição de desfrutar de uma boa conversa e refletir acerca das nossas vidas, né? Então, por isso que a gente não tem roteiro, a gente não tem perguntas, a gente nem faz pesquisa a respeito do convidado. Eu ainda não sei se isso é o certo, mas eu acho que isso também nos deixa de maneira mais aberta, mais flexível, menos direcionada. E para começar, eu queria que tu me contasse daí como vão as coisas, sabe? Quando a gente passa pela rua e pergunta para alguém, e daí como vão as coisas? Não, engraçado, né? A gente... Aí tem aquela coisa, você quer a verdade ou você quer dizer que tá tudo bem? Tem isso, né? E aí, como é que... Pô, tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo bem? Não tá nada bem, né? Geralmente. Mas assim, vamos seguir pelo protocolo. Pô, tá tudo bem, eu tô feliz, tô num momento de crescimento, redescoberta, né? Me reencontrando com muitos fatores internos meus, assim, a gente... eu hoje tenho 42 anos, né? Tô indo para os meus 43 esse ano, então aí você fala, pô, já vivi, né? Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito aprendiz, quanto conhecimento novo chega para mim todo tempo, né? E aí quando a gente acha que está chegando no auge, a gente vê que essa montanha é infinita, né? Então, quando eu olho para frente e vejo os desafios que eu tenho dentro de mim, e quando eu olho para frente, os desafios que a vida também me coloca, né? Uma oportunidade de, né, hoje, com o meu trabalho, de alcançar tantas pessoas, de ajudar, de educar, de buscar caminhos para mim e para as pessoas que estão comigo. Nossa, é um desafio maravilhoso, ao mesmo tempo desafiador, no sentido de, eu preciso estar bem, eu preciso ter energia para fazer essas coisas acontecerem. Então, eu acho que talvez o momento que eu estou passando agora seja um momento muito importante na minha vida, assim, de crescimento, de baixo para cima, de dentro para fora, como você me ensinou. Baldino, tu chegou a pensar agora em falar que esse é o melhor momento da tua vida? Fiquei com essa sensação.
eu não assim, eu sou um cara muito pragmático, né? Eu acho que não é o melhor momento da minha vida, mas eu acho que são prenúncios de momentos que serão Ainda melhores do que já ainda foram. melhores. Exatamente. Eu tenho muita gratidão pela minha vida, tenho muita gratidão pela minha história, pela minha família, né? E eu me lembro, quando eu era adolescente, eu fazia parte de grupos, o meu pai, ele fazia parte do grupo de Gurdjieff. Não sei se vocês já ouviram falar de Gurdjieff. Não, Gurdjieff é um pensador... Fala o que é isso aí para nós, que a gente aprende alguma coisa. Gurdjieff é um pensador muito famoso no final do século XIX, no século XX, e é um cara que criou alguns conceitos. Depois vocês podem pesquisar aí sobre Gurdjieff. E o meu pai é um cara que seguiu a linha do grupo de Gurdjieff, né? E ele até hoje ele está dentro desse mundo. Forma uma comunidade, as pessoas que seguem ele se encontram. Se encontram no mundo inteiro. Ele na época dele era como se fosse um místico, assim. É bem interessante. Tem inclusive um filme do Peter Brooks, um famoso cineasta, sobre a vida dele, né? É um cara meio misterioso, meio esotérico, meio... mas trabalha questões de autoconhecimento, né? Mas daquela época do final do século XIX, início do século XX, um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje. E o meu pai, ele desde quando a gente era criança, ele fez parte desse grupo e até hoje ele faz parte, né? E nesse grupo de Gurdjieff, eu como era criança, eu aprendi muito a olhar para dentro, a pensar, tem muitos exercícios práticos, e não é nada de religião, certo. Não é nada religioso, é muito mais filosófico do que alguma coisa. E o teu pai já trazia para dentro de casa isso, tu foi aprendendo a fazer isso? E a gente tinha vivências, por exemplo, aí, que eles chamavam de domingueira, tinha os congressos de uma semana, aí tinha os encontros, né? Eu me lembro que com 14 anos eu fui no encontro, naquela época, o centro do Gurdjieff na América Latina era na Venezuela, né? Em Caracas. Isso muito antes da Venezuela acontecer o que aconteceu. Então, eu me lembro que com 14 anos eu fui para a Venezuela num congresso de jovens. Então, foi muito legal. É algo de comunidade, de troca de conhecimento. E isso tudo me ajudou, né, a olhar para dentro, desde que eu era criança, e também de me relacionar com outras pessoas muito diferentes e com outras realidades. E quando a gente está em grupo, e eu me lembro, por exemplo, um congresso de jovens, eu tinha 14, um monte de gente da minha idade lá, e aí tem os momentos que as pessoas falam, né? Eles criam temas, dinâmicas e tal. E aí, aquele meu amigo que eu conhecia, sei lá, há 6 meses, vai falar, aí fala de um tema, ele abre um problema da vida dele, e eu arregalava uns olhos desse tamanho, porque os problemas eram gigantescos, tipo, problema com o pai, com a mãe, tipo, pessoas com 14 anos na época, na minha cabeça eu olhava assim, meu Deus, eu ficava assim, impressionadíssimo. E aí, o que eu sentia dentro de mim? Eu dizia assim, gente, e qual que é o meu problema? Porque eu não tenho problema, entendeu? Na minha cabeça, eu não tinha problema. Porque eu surfava, eu adorava surfar. Meus amigos eram legais, os meus pais me amavam, eles me davam atenção. Eu tinha uma vida muito legal. Uhum. E eu disse assim, cara, eu acho que o meu problema é não ter problema. Eu acho que esse é o problema. E fui ficando adulto muito nessa vibe de deixar a vida rolar e vou fazendo o que tem que ser feito. Se não deu certo, tudo bem. Então eu sempre fui uma pessoa que me achava muito bem resolvida, né? E aí comecei a trabalhar com 19 anos na empresa dos meus pais, né? Porque eu não passei no vestibular, aí fiquei em casa 6 meses lá com 18, 19 anos, aí não aguentava mais ficar em casa e tinha engordado pra caramba, aí comecei a namorar a mãe dos meus filhos, e aí eu falei que ela morava em BH, e aí eu falei, putz, preciso arrumar um dinheiro pra ir pra BH pra ver ela, aí, pô, deixa eu trabalhar aí na empresa de vocês, pai e mãe. É uma empresa de quê, Baldi? Era uma empresa de turismo, E aí, e essa história é legal, porque os meus pais, assim, ó, a gente estava falando antes da gente começar a gravar que eu sou um brasileiro fajuto, né? Eu nasci em Buenos Aires, né? E acaba que eu falo espanhol com sotaque brasileiro, né? Então, assim, a minha família é muito mais brasileira que argentina, mas eu tenho uma avó paterna argentina, né? E o meu avô é brasileiro, foi exilado político lá em Buenos Aires, e por isso que, né, eu tenho esse pé lá na Argentina.
E o meu pai, né, como a gente estava falando antes, né, o meu avô, como ele era exilado político, e naquela época de Getúlio Vargas e tal, ele mandava a esposa grávida, minha avó materna, né, com 8 meses de gravidez lá para Porto Alegre, que meus pais são gaúchos, né, para Porto Alegre para os filhos nascerem e depois, né, voltarem. Ele nem vinha junto, né? Então meu pai é brasileiro só por causa disso, porque meu pai fala português com sotaque argentino, né? É o contrário de mim, né? Mas como ele teve um pai brasileiro nacionalista, então meu pai se sente brasileiro também, apesar dele ser um argentino, porque culturalmente, porque ele viveu e cresceu em Buenos Aires até os 26 anos de idade. Então ele até terminar a faculdade. Então, então os meus pais, né, eles casaram e foram morar na Argentina porque meu pai estava fazendo faculdade. E aí eu nasci lá. E aí meu pai terminou a faculdade e veio para o Rio, né? Os meus avós maternos se conheceram no Rio, tá? Apesar de serem gaúchos na faculdade, se conheceram no Rio. E a minha avó materna sempre quis morar no Rio e tal. Não gostava de morar no Rio Grande do Sul porque ela não era gaúcha, ela era amazonense e tal. Mas o meu avô era gaúcho, então a minha família era do Sul, grande parte lá. E então eles casaram e vieram morar no Rio. Né? Mais quente. Quente. Então meu pai e minha mãe vieram morar no Rio quando eu nasci. Tipo, 3 meses depois eu vim para o Rio. Então eu me considero muito carioca, brasileiro, torço pro Brasil. Né? E eu revelo isso para poucas pessoas. Não, agora... E aí, quando eu tinha 5 anos, meus pais começaram essa empresa de turismo. A minha mãe, muito empreendedora e tal, abriu uma agência e foi muito bem, prosperou, cresceu. Minha mãe, ela fala inglês muito bem, ela fez intercâmbio na década de 70, na Califórnia, na época que isso não era comum. Então, minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, uma presença muito grande, e ela teve uma oportunidade de abrir uma agência de turismo e a coisa aconteceu, assim, legal. Então, a gente teve uma boa vida, né? A gente pôde ir para Disney, viajar. Então, tem um pouco disso de eu não ter muitos problemas, porque meus pais eram pais legais, nos proporcionavam coisas legais, né? Não éramos riquíssimos, mas tínhamos uma vida relativamente confortável, assim, entre altos e baixos do empreendedorismo deles, né? Então, normal, exatamente. E aí, voltando ao assunto desse grupo, né? Porque eu tinha 14 anos e, tipo, beleza, eu viajava de vez em quando, às vezes a gente ia pra Argentina, quando tinha 11 anos a gente foi pra Disney, né? Tinha uma vida legal. E aí, eu fiquei assustado, de fato, com o que eu via dos outros jovens muito problemáticos, né? E eu me questionava. E aí? E aí, nessa, que quando eu não passei no vestibular, eu fui fazer a faculdade, não passei na faculdade, e falei para meus pais. Aí eu já tinha 19 anos, já pulei um monte de tempo lá. E era uma época muito difícil financeiramente para eles, porque quem dono de empresa tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. Quem empreendedor sabe. A gente sabe, né? Tinha épocas que eles não tinham dificuldade, por exemplo, né? Quando eu tinha 14, 15 anos, de nos rematricular na escola, porque estavam devendo a escola, né? Isso, de certa maneira, era um pouco angustiante para a gente participava disso, mas em nenhum momento a gente culpava eles, porque a gente via o esforço deles, que eles buscavam, sempre tentaram o melhor para a gente. E beleza, terminei a escola, e aí eu falei, cara, eu não estou conseguindo, preciso de grana lá para ver minha namorada lá em Minas. E aí eu falei, mãe, deixa eu trabalhar aí, tal. Aí, mas pô, o turismo, isso era 99, ano de 1999. Turismo, filho, vai fazer outra coisa, estuda para a faculdade. Eu falei, cara, vocês têm uma agência aí, eu acho tão legal, porque eu cresci vendo eles viajando, apesar da agência naquele momento estar fragilizada, já chegou, na época acho que chegou a ter 15 ou 20 funcionários, e na época tinha 3 ou 5, nessa época que eu quis entrar lá. E aí, meu pai falou, não vem. Meu pai estava mais descrente, eu falei, eu vou. E aí, eu fui... minha mãe sempre me apoiou nas coisas, e aí a mamãe, vem. E meu pai não queria muito, mas fui. Eles sempre foram legais comigo nesse ponto. E rapidamente eu aprendi as coisas e sei lá, acho que peguei para mim eu falei, eu acho que eu quero ajudar eles a crescer um negócio, entendeu? Acho que eu assumi um pouco de uma responsabilidade de vamos voltar aos tempos áureos, assim, acho que eu queria um pouco isso. E aí, tá claro isso mesmo. E aí eu dei muito gás e
sei lá, em 2 anos eu era o maior vendedor, melhor vendedor. Em 2 anos eu já era um cara, já vendia, já fazia dinheiro lá dentro. O que é que uma mineira não faz, hein? Muito louco, né? E aí foi, minha vida começou. Enquanto meus amigos estavam na faculdade, eu estava trabalhando, empreendendo. Então, com 22, 23 anos, eu já tinha montado. A empresa que tinha 5, 6 já estava com 13, 14 funcionários. E eu já era chefe de gente com 30, 35, Baldino, 40 anos. E nesse momento tu enxerga como é que era, não no papel e nem nas conversas, mas na real, a hierarquia dentro da empresa. Tu acha que nesse momento tu já estava à frente, capitaneando a empresa à frente do pai ou da mãe, ou um dos dois ainda era o CEO inconsciente, vou dizer assim? Então, como é que foi a estrutura? O meu pai é um cara que se formou em engenharia lá em Buenos Aires. E meu pai é um cara muito, tipo, a Argentina, na época que ele era criança, era um país europeu, praticamente. Sim. Né? E os pais dele fizeram questão de dar para ele o melhor que ele podia. Era, tipo, classe média em Buenos Aires era maravilhoso, né? Na década de 60, 50, né? Então, meu pai teve acesso a boas escolas, ele fez uma universidade muito boa. E quando ele veio para o Brasil, ele começou a trabalhar como engenheiro, né? Porque ele é engenheiro elétrico. Só que quando a minha mãe abriu a agência, minha mãe é uma explosão, né? Ela era a pessoa de energia que ela faz assim, treme o universo. Assim. Ela é uma pessoa de muita energia. Então, a minha mãe, ela abriu um caminho e em algum momento meu pai olhou e falou, acho que eu vou ajudar lá, né? E aí ele meio que assumiu uma parte financeira e tal, porque minha mãe é aquela pessoa vendedora que faz e abre, mas também deixa rastros, né? Então aquela, né? E alguém tem que vir para ajudar. E aí na verdade eu acho que eu era um pouco no meio do caminho. Eu nunca fui tão, talvez, potente quanto a minha mãe, mas eu me inspirava muito nela, né? E o meu pai sempre mais de bastidor, mais quieto, mais calado. Mas a minha mãe é que tomava as atitudes, que resolvia os problemas. Nenhum problema era a minha mãe que ela resolvia. O meu pai ficava sempre deixa ela resolver, porque é ela que sabe resolver. Nesse momento que tu cresceu e tu foi vendedor, tu acha que tu começou a liderar a empresa ou ela ficou à frente ainda? Eu acho que em 2 ou 3 anos, meus pais provavelmente vão assistir o podcast, depois eles podem me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada de data, né? Não quero falar nada que não seja verdade, mas eu acredito, pela minha memória, que 2, 3 anos depois eu já estava liderando. Porque o que aconteceu? A minha irmã, ela foi mãe muito cedo, inesperadamente. Uhum. E a minha mãe meio que foi viver para a neta, para a Manuela, que hoje vai fazer 19 anos agora. Então a Manuela, que foi a primeira bebê da família, a filha da minha irmã caçula, né? Nós somos escadinha, né? Eu sou mais velho, meu irmão do meio, e a minha irmã caçula ela engravidou com 19 anos, teve filho com 20. Então, a minha mãe, quando a Manuela nasceu, minha mãe meio que jogou muita atenção para ajudar, porque também a filha é muito jovem, não, e a minha irmã estava na faculdade, foi uma surpresa, mas a Manuela foi muito amada e recebida pela família, né? E a minha mãe, acho que talvez ela viu em mim que o Fernando é inteligente, esperto, tá aqui com energia. Eu já atendia vários clientes importantes da empresa, então eu acho que eu comecei a assumir mesmo. E o teu pai na retaguarda? Meu pai no financeiro, na retaguarda, fazendo um trabalho menos botando a cara dele, mais, vamos dizer, financeiro e institucional, né? Mais ou menos isso. E aí o meu pai trabalha comigo até hoje, né? Meu pai toca o meu delivery, né? Eu tenho uma relação muito boa com eles. Mas o meu pai deixou de ser o meu herói imaginário quando a gente começou a trabalhar junto mais densamente, porque eu comecei a ver também as fragilidades dele. A gente cresce, né? Então eu acho que eu fiquei adulto muito cedo. Eu acho que por conta de ter que vender e ter que resolver problemas financeiros da empresa, que fazia a empresa crescer. E aí eu já estava pensando em casar. Eu casei com 24 anos. Então eu comecei a trabalhar com 19 e
porque mineiros, né, os mineiros que vão ver isso vão entender. A mulher mineira, ela quer casar. A mulher carioca não quer casar. Mas os mineiros querem. É muito louco. Então, tinha um pouco disso de... E aí, vai casar quando? Porque já tá namorando há 2, 3... No final do primeiro ano, já tem que pensar em casamento em Minas. Eu sei que não é homogêneo, mas era a tua realidade. Era a minha realidade. Era o que eu via de Minas dentro do meu foco. Né? Então, eu sei que tem mineiras que não querem casar mais. Mas eu percebia nisso em Minas muito diferente do Rio. Que nem uma amiga minha, carioca, da minha idade, pensava em casar. Não, nossa, vou estudar, vou ver a vida. E as pessoas que gostam de Minas não, tinham esse desejo. Né? E aí, eu sempre quis ser pai também, quis ter família, né? E aí, com 24 anos, eu casei. Né? Então, então, eu também já estava maduro, já era adulto, já queria ter família e tal. E eu pensava assim, beleza, essa empresa aqui sustentou a nossa família. Né? Meu pai, minha mãe e eu como filho. Né? Só que para eu casar e a gente fazer e ter uma segunda família para essa empresa sustentar, essa empresa tem que crescer ou alguém tem que sair. Porque não dá para segurar. Ainda mais nesses altos e baixos. A gente tinha passado por muitas crises e tal. E aí eu me lembro claramente de uma reunião que eu chamei. Aí nessa altura meu irmão também trabalhava lá. Mas meu irmão era mais playboy. E ele é mais velho que tu. Né? Um ano mais novo. Mais novo. E o meu irmão, eu e meu irmão, a gente tinha alguns conflitos, né? Ali, porque, enfim, ele sumia uma semana, voltava para trabalhar, sentava na cadeira de diretor. Era mais ou menos isso. Né? Então, e aí eu tentando olhar a empresa para proteger o patrimônio da família. Eu entendi que aquilo ali era a nossa galinha dos ovos de ouro. E aí eu falei, pô, a gente cresce a empresa ou alguém tem que sair. Porque do jeito que a empresa tá, ela não dá conta de 2, 3 famílias. Daqui a pouco o Thiago vai casar também, meu irmão. E nunca, agora casou, depois dos 30 e pouco. Mas depois ele vai casar, vai querer ter filho. Como é que vai sustentar 3? Uma foi difícil. Imagina 3. Né? Eu me lembro desse diálogo. Inclusive, conversei com meus pais há pouco tempo. Eles não se lembram desse diálogo, mas eu me lembro. E eu falei, se quiser eu saio, porque eu tô mais espertão aqui, posso conseguir um emprego. Fazer algo diferente. Fazer algo diferente, mas naquela hora, não, vamos ficar juntos, foi mais ou menos isso. E aí eu botei muita energia para crescer a empresa, né? Para crescer mesmo, assim. Mas, Fernando, me permite fazer um parênteses. A gente tem conversado muito, Robson, com clientes, seguidores, pessoal que ouve os podcasts, mentorados, alunos, para estarem atentos como é muito fácil a gente sair do nosso lugar, entende? É muito fácil, cara. A vida, ela proporciona oportunidades que a gente sai do nosso lugar. Então, quando tu, Fernando, reúne a família e tu diz, olha, essa empresa não dá para todo mundo. Né? Se quiser eu saio, ali tu está fazendo papel ou do chefe da família ou do chefe da empresa, e tu não era nenhum dos dois, entende? Muito legal. Não é nenhum dos dois. E aí é muito bonito, porque tem iniciativa, tem coragem, tem desprendimento, mas isso tem consequências, porque o que a gente faz? No caso, o Robson, eu, o pessoal que trabalha com treinamento, terapia, né? Constelações. A gente faz um simples restabelecimento da verdade. E toda vez que eu não estou na verdade, por mais que essa ausência de verdade não seja uma mentira dita, ela tem uma inadequação, né? Quem precisava fazer algo ali era o teu pai e a tua mãe. A tua mãe é fundadora da empresa. Né? E eu não sei se tu te dá por conta disso agora, mas isso tem um peso. Porque quando tu estava lá, tu não sentia isso. Tu te sentia encorajado, empoderado, liderando, coordenando, e tu tinha muito orgulho de ti. Mas eu não sei como é que segue essa história. Mas, consequentemente, quando uma
família, as pessoas estão fora do lugar. Quando uma empresa, as pessoas estão fora do lugar, isso não vai estar num bom lugar. Não vai dar bons resultados. Não vai porque não funciona, né? Então eu quero fazer esse alerta, não sei se eu estou conseguindo ser claro, para quem nos ouve, quem nos assiste. Quando a gente olha para o Fernando e vê assim, puta, que legal, né, cara? A mãe dele precisou sair, aí ele viu que a empresa estava em dificuldades, não dava para todos viverem de lá, ele teve a iniciativa, a coragem e o desprendimento. Como ninguém quis sair, ele tomou a frente. Só que tomou a frente fora do seu lugar, né? Eu experienciei um pouco isso e não teve bons resultados. Não tem bons resultados, né? Tu já tinha parado para olhar por esse ângulo ou nunca tinha percebido isso? Isso é um pouco do conhecimento que eu tô hoje revendo, né? Quando eu volto para essa história, isso está cada vez ficando mais claro para mim. Inclusive na palestra que você deu essa semana lá para o nosso grupo, e mexeu muito comigo, porque eu amo muito meus pais e sou muito grato por eles, por tudo que eles fizeram por mim. Tenho plena consciência. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que eu estava, em muitos momentos da minha vida, eu me colocava no lugar errado. Muito bom. Porque eu e não era por mal, ou por ego, ou por isso. Não, é o contrário. É inclusive por amor. Exatamente. Não é por mal, é por amor. Olha o que tu disseste. Aquilo lá era o sustento da minha família. Mas ali onde o teu pai não tinha aquela liderança e onde a tua mãe precisou se ausentar, porque ela ficou muito tomada de preocupação com a tua irmã, ficou um vazio, né? Ficou um vazio. E não temos culpados aqui. Ninguém é culpado. Porque tu poderia não ter ocupado aquele vazio. Uhum. Né? Eles poderiam ter preenchido? Poderiam. Tu poderia não ter ocupado? Poderia. Né? Mas é assim, onde tem um vazio, alguém vai lá e preenche. Né? E ali onde tu ocupou aquele vazio, tu saiu do teu lugar. Uhum. Com Ali certeza. saiu do teu lugar. E eu não sei, assim, é difícil transformar isso em palavras. Mas quando a gente está nesse lugar, porque eu já estive, eu com 15 anos, eu fui estudar fora, numa escola técnica de agricultura, e eu era muito envolvido com os negócios dos meus pais. Agora eu sei que eu já cuidava deles, né? Que eu sei o que está por detrás disso, uma preocupação. Parecia que eu era interessado pelos negócios da família. Eu ligava para saber como é que estavam as vendas. Se chovia onde eu estava, eu ficava preocupado, porque era lancheria, sorveteria, eu sabia que as vendas caíam, eu ficava preocupado. E daí, como é que estão as vendas? Isso não é papel de um menino de 14 anos. Mas adivinha como eu me achava? Bom filho, interessado. Não, eu estava fora do meu lugar. E o que eu quero dizer é que eu achava isso bonito, mas eu não via, que tá beleza disso, né? Para quem olha. Mas eu não via o peso que isso trazia, né? E eu não sei se tu, pelo menos agora em perspectiva, se tu consegue ver o quão isso era pesado para ti. Total. E esse é algo que isso para mim hoje, depois dessa história, né, não é que ela acabou, ela continua, né? Inclusive trabalho com meu pai ainda hoje, né? E tem várias questões dentro de mim que estão sendo removidas para colocar as coisas no lugar. Eu quero chegar a isso. Mas lá, como é que era essa percepção que tu tem que era pesado? Como é que tu via isso? Naquela época, vamos lá, voltando nessa época, eu me sentia, eu disse assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso aqui, se a gente não se mexer, porque o turismo foi um segmento muito afetado. O turismo, ele sofre muitas oscilações, câmbio, legislação, né? E naquele momento que era início dos anos 2000, foi o momento que a internet chegando. Porque antigamente todo mundo comprava passagem em agência de turismo. Todo mundo reservava um hotel em agência de turismo. E naquela altura, entre 2000 e 2006, foi uma revolução da internet. Só chegar. E aí começaram a se criar. O hotel você poderia reservar na internet. Você começou a passagem aérea
Compra as companhias direto. aéreas vendendo diretamente. As operadoras vendendo pacote direto também. Vendendo direto. Então, o que aconteceu? A nossa empresa de turismo ela é especializada em viagens para a Índia, Extremo Oriente, viagens esotéricas. Meus pais eram muito especialistas nisso. Minha mãe foi 14 vezes para a Índia, meu pai foi, sei lá, 8. Eu fui 2, né? Eu fui 2 também. Então, todos os gurus do Brasil viajavam pela nossa empresa. Do Brasil inteiro, porque a gente tinha os melhores preços de passagem. Que a gente tinha o melhor conhecimento. Especialista. Né? Nós éramos os especialistas em Índia, né? E era muito legal, porque a minha mãe levava os grupos, meu pai também levava às vezes grupos, se conhecia todos os tops da yoga, todos os caras que... Continua ainda a empresa? Não, a empresa fechou em 2000 e... Muito depois, né? 2015. 2015 a empresa fechou. Mas tem uma história longa. Depois eu vou fazer um resumo brevemente, mas chegamos a ter 130 funcionários, né, nessa empresa. Então, eles cresceram num nicho de viagens esotéricas, mas, por exemplo, grande parte da fonte da receita era vender passagem para a Índia. Porque o pessoal que ia para a Índia era o pessoal sem grana. Eu quero ir lá ver o Sai Baba. E aí, a galera do Sai Baba passar 2 meses lá no Ashrama do Sai Baba e precisava de uma passagem barata. E eles tinham negociações, a empresa tinha negociações muito boas com as companhias aéreas, porque antes da virada da internet, permitisse, você vende muito, me dá aí umas passagens mais baratas, então conseguia botar uma margem na passagem e o negócio vivia muito em venda de passagem, principalmente para a Índia. E aí, eu me lembro o dia, cara, que as companhias aéreas viraram o modelo de negócio. A partir de agora não tem mais comissão. É FII. Caraca. E aí, assim, caraca. E as tarifas acordo acabaram. Elas são todas iguais para todo mundo. Então, a gente teve que reinventar o nosso negócio muitas e muitas vezes. Só que a minha mãe... Esse é o mastermind da vida, né? A vida vai dando... Só que a minha mãe, ela começou... Ela me viu assumindo essa posição e ela foi cada vez saindo mais da frente. Estava cansada. Minha mãe é uma pessoa... Hoje a gente sabe, mas na época a gente não sabia. Ela tem transtorno bipolar. Ela está diagnosticada hoje claramente disso. Isso, mas na época a gente não sabia. Então é por isso que é aquela coisa muito avassaladora no momento e se retira no Exatamente, outro, né? Mas a gente não sabia. E como ela tinha 3 filhos, escadinha, e tinha uma empresa, e era uma pessoa requisitada, e a empresa cresceu, e ela viajava para fora do país. Então, aquela bipolaridade dela estava mascarada nessa muvuca toda. Dessa loucura da vida dela. Então, ela pegava chuva na escola, voltava para o trabalho e tal. E as pessoas olhavam para minha mãe e assim, nossa, a mulher é um furacão. Só que aquele furacão que a gente entendia, talvez era o ciclo da bipolaridade dela. E que a gente só foi descobrir muito tempo depois dela ter apresentado problemas de surtos psicóticos graves. E a gente dizia, o que está acontecendo? O que houve com a minha mãe? Né? E depois de muita dificuldade, a gente conseguiu... Ela, inclusive, hoje tem consciência do problema dela. Mas durante um período, não se tinha clareza do que estava acontecendo. Então foi muito difícil para todo mundo lidar com isso. Né? E, então... Sabe uma coisa muito legal que eu estou vendo aqui, Marcelo? Desculpa te interromper. Faz parte, né, Fernando? Nós estamos batendo papo, né? Dá para interromper, né? Claro, pô. A beleza de agora ele estar no lugar dele e eu contando a história dele, eu consegui enxergar as qualidades da mãe e do pai. Quando eu venho para o meu lugar, ele está falando aqui, eu estou impressionado como agora eu consigo enxergar o papai e a mamãe dele aqui, olhando para as qualidades, porque eles têm de melhor. Quando a gente assume essa postura, esse lugar que você está falando, parece que fica leve. Porque o Fernando tá falando desse retorno, né? É isso. Tanto que tá cada vez mais fluido no sentido amplo a tua vida, né? E aí dá para entender aquele começo lá, que tá se preparando para o melhor ano da minha vida. Exatamente, porque assim, isso eu não tinha. Tudo isso que eu tô falando eu tô começando a botar as coisas no lugar agora. Isso. Porque isso eu tinha talvez um cheiro disso, mas eu não tinha clareza disso. Então, por isso que o que o Marcel trouxe pra gente há 2 dias atrás na palestra foi muito impactante para mim, emocionalmente. E não por ter descoberto nada novo, mas é por dizer assim, gente, mas olha aqui, onde que eu tenho que estar e quais são os lugares corretos. Então,
é aquela coisa, e a clareza de estar a caminho de ajustar, né? Porque, e entendendo que, beleza, agora isso era uma neblina, e agora, com a ajuda de pessoas que entendem isso claramente, vocês, por exemplo, eu consigo começar, essa neblina ela vai ficando mais clara. E quando eu vejo a perspectiva futura, isso me traz uma sensação de leveza. Parece que está tirando um peso das minhas costas. Então, assim, pô, agora eu estou entendendo várias coisas, por que eu sentia isso. E dos momentos que eu julgava, ou julgavam. E aí eu comecei Mas, Fernando, olha só, vamos ajudar as pessoas a entenderem. É proibido um filho liderar a empresa do pai e da mãe? Não. Mas o Fernando está dizendo, eu tomei a frente. E quando ele diz eu tomei a frente, foi por livre e espontânea vontade, diante das necessidades. Tá, mas como é que poderia ser feito isso de um jeito mais, vou dizer assim, alinhado com as leis da vida ou com as ordens do amor, segundo Bert Hellinger. A mãe dele ou o pai, tem que ver como é que era lá a hierarquia dentro da empresa deles, provavelmente a mãe, que é a fundadora, né? Diria, eu estou te instituindo como gerente geral da empresa, diretor geral da empresa, CEO da empresa. Eu te passo o poder. Eu te passo o poder. Porque, do contrário, ela não ocupa o lugar dela de dizer sim ou não, e ele ocupa, sem a devida permissão, o lugar de líder da empresa. E gera um conflito. E daí o que acontece? A empresa vai bem, mas com todo o respeito que nós devemos ter à história da tua família e da empresa dos teus pais, ela não terminou bem. Não terminou bem. Apesar de, sei lá, o que você está falando, Marcelo, é incrível e é a pura verdade. Eu tentei ser, em muitos momentos, que esse poder fosse passado de forma clara. Eu tentei. É isso, muitas vezes eu tentei, eu pedi. Claramente eu pedia para os meus pais isso. Talvez não com tanta clareza, porque eu estava... Nem tinha essa clareza. Não tinha essa clareza. E isso, quando tu diz eu tentei, é porque é pesado, entendeu? É pesado quando tu diz eu tentei, mas tu não tinha esse discernimento, não tinha informação. Eu também não tinha. Eu também estive nesse lugar aí muitas e muitas vezes, né? Então tu sentia o peso e tentava, mas tu não conseguia dizer com essa clareza e nem eles percebiam. Porque é aquela muvuca da vida acontecendo, né? Exatamente. E muitas vezes... E isso era um problema grave, porque, por exemplo, meu irmão, ele trabalhava... Ele entrou... E o meu irmão, ele é um ano mais novo. E eu sempre fui para ele, pro meu irmão, tipo, o irmão mais velho, e ele sempre me olhou como um... Hoje a gente tá muito mais conectado, ele sempre foi muito parceiro, eu e meu irmão. Mas ele é aquele irmão que minha mãe me obrigava a levar o meu irmão para as festas dos meus amigos. Ela falou, tipo, como a gente era um ano de diferença, então eu já estudava na mesma escola, então ele conhecia os meus amigos. Só que ele não era convidado para as festas. Só que minha mãe dizia, mas tu leva o teu irmão. E o meu irmão, eu quero ir. E eu disse assim, putz, cara. E eu levava o meu irmão. Só que a contragosto, né? E o meu irmão, meu irmão sempre foi um cara muito brigão, muito folgado, entendeu? Até hoje ele é folgado. Até hoje ele é folgado. E tipo assim, os meus amigos queriam bater no meu irmão. Muitos, né? Tipo, porque ele enchia o saco dos meus amigos. Porque ele queria ser, sei lá, visto, queria... Enfim. Mas deixa eu te ajudar. Vamos voltar lá, porque tu estava dizendo que tinha, além de tu não ter instituído o poder de gerente geral da agência, tinha mais que administrar a situação do teu irmão. Sim, mas o meu irmão, por quê? Porque na cabeça dos meus pais, era assim, ó, o Thiago e o Fernando estão trabalhando aqui. E eles nos colocavam em pé de igualdade. Só que, aí fica pior ainda. Só que acontece, só que o meu irmão... Tinha o jeitão dele. O meu irmão, ele sempre foi malucão, mais descompromissado. Sumia uma semana, viajava, não dava notícia, chegava a hora que queria. Só que, como a empresa não era minha, era dos meus pais, ele se sentia no mesmo nível que eu. E ele competia comigo. E eu dizia assim, Thiago,
Eu não tenho nenhum problema da gente trabalhar junto. Mas vem, senta aqui, vamos conversar com meus Mas aí, pais. isso aí que tu tá dizendo pro Thiago, cara, isso aí não era teu papel, entendeu? Quem tinha que dizer isso era o diretor, o gerente da agência. Nem era o pai do Thiago, o pai do Fernando, a mãe do Thiago, a mãe do Fernando. Porque um outro problema que tem aqui é a confusão de papéis. É proibido familiares trabalharem na mesma empresa ou ter uma empresa familiar? Não, mas nós temos que discernir os papéis. Então, quando tu conversava com o Thiago, tu conversava como irmão. E ali tu não era irmão dele, tu era colega. Meio fora do teu lugar, ele fora do lugar dele, porque achava que era igual Total. a ti, todo mundo fora do lugar. E o que eu tô percebendo aqui? Ó? Tu já mencionou que a agência chegou a ter 130 funcionários. Apesar desse caos todo, a gente conseguiu. E é isso que eu quero falar, cara. É isso que eu quero falar. O quê? Imagina que nós somos um trem-bala. Então, tu imagina a tecnologia que tem, nós temos tecnologia. A inteligência que tem no trem-bala, tem inteligência. A força, o poder e a energia que tem no trem-bala. Mas esse trem-bala, ele tem um lugar no mundo. Qual é o lugar do trem-bala? No trilho. No trilho. Quando tu tira o trem-bala no trilho, ele vai de arrasto. E qual é a imagem que eu tenho, cara? Que nós, fora dos nossos lugares, na família, nas organizações, empresas, a gente segue sendo um trem-bala. E aí é o que tu disse. Um trem-bala fora do trilho leva uma empresa a ter 130 funcionários. Imagina o poder, a inteligência, a capacidade, o talento deste trem-bala. Só que tem uma coisa. Fora do trilho ele faz tanto esforço, é tão pesado, é tão sofrido, é tão duro, que uma hora fora do trilho ele não dá mais conta. Com certeza. Exatamente isso. Entendeu? Então tu deu o teu máximo, cara. Tu trabalha feito um maluco. Tu teve ideias, tu deve ter inovado, deve ter criado coisas sensacionais. Mas tinha, para usar uma linguagem do direito, um vício de origem. Lá onde tu começou, fora do teu lugar, um trem-bala fora dos trilhos, arrastou os vagões, a empresa do pai e da mãe, o pai, a mãe, humanos, colaboradores, até onde tu pôde. Mas aí é demais, entendeu? E aí não funciona. Como é bom a gente saber o nosso lugar, né? Muito bom esse papo. Você saber assumir meu papel de caçula, assumir meu papel de marido, assumir meu papel de pai, de filho. Dentro da empresa, eu trabalhei com meus pais também 12 anos, eu sei muito bem o que você está falando, senti na pele tudo isso. Meu pai chegava para mim e falava, e aí? Eu falava, mas eu não sou o dono da empresa, resolve aí. Jogava um peso nas minhas costas que eu falava, pai, mas eu tô chegando agora, eu não sei resolver isso, me ajuda. E o peso que a gente carregou. Então, assumir esses papéis, e a gente tá no trilho, como o Marcel tá falando, é bom demais, porque a vida vai que nem o trem-bala mesmo, é muito mais melhor. Exatamente. Entrar no lugar é bom demais. E isso, para mim, é que tá hoje, depois de... A empresa fechou em 2015, né? A gente está em 2022. Então, faz 7 anos que a empresa fechou. E cada vez mais eu tenho mais clareza das coisas que aconteceram e de ter essa oportunidade de, né, aprender sobre autoconhecimento, ler um pouco mais, conhecer pessoas como vocês que me ajudam e me inspiram a olhar para isso de forma mais clara. Então, assim, foi muito difícil. O que você falou é verdade. Eu tive que inovar demais, eu tive que reinventar, porque é um cenário muito desafiador. O turismo mudou completamente. Então, eu transformei a empresa, que era uma agência de turismo de viagem para a Índia, numa operadora de turismo que vendia pacote no hotel urbano, no peixe urbano, que a gente chegou a mandar 10 mil passageiros por ano para Orlando, para Disney, que não era o nicho da empresa. Olha o poder do trem-bala. Olha o poder do trem-bala, entendeu? E aí tu olha, cara, é muito bonito, Fernando, porque tu olha a força, o talento, a capacidade
e mandar 10 mil pessoas para Disney num ano. E ainda assim não foi possível prosseguir. Porque no médio, no longo prazo, quando nós estamos fora do seu lugar, do nosso lugar, não se sustenta. Não, porque o trem-bala fora dos trilhos, pelo poder dele, ele vai muito longe. Mas ele gasta muita energia. Muita. Ele deixa de ver alguma coisa no meio do caminho, entendeu? Deixa de ver. Mas, Fernando, nós já entendemos esse começo aqui, cara. E aí, quando nós adoecemos, quando nós nos separamos, quando nossa empresa vai mal, não é a vida contra nós. São apenas as leis da vida atuando para nos recolocar nos trilhos, para nos recolocar no fluxo. A vida não está contra ninguém, a vida está a nosso favor, desde que nós ouçamos as mensagens que a vida manda. E a vida manda mensagens de formas não tão sutis. Eu vou repetir: doença, dificuldade econômica e separações, para simplificar. E aí, em 2015, a vida te mandou muitas mensagens. Em 2015, a vida... Eu não sei delas, mas tu ainda não me contou isso, né? Mas eu sei, quando a gente chega nesse momento, ali são muitas mensagens, são muitas oportunidades de aprendizado, né? E o que ali restou para ti de aprendizado? O que tu viu? O que a vida te mostrou que foi provavelmente a melhor escola, né? Que todo mundo diz, parece banal e um chavão, mas é a escola da vida. A vida estava ali te dando lições. Quais foram essas? Uma ou duas, Fernando? Então, eu fiz tudo que eu podia fazer para a empresa. Tudo mesmo, assim. Tudo. E com esse... Tentando... botava a energia máxima que eu poderia fazer. E essa analogia do trem, bala fora do trilho, é perfeita, porque a energia é muito alta e chega uma hora que não dá. Só que eu nunca aceitei que não dava. Porque eu fui até as últimas instâncias para manter a empresa. Até o último minuto do último dia eu estava tentando segurar a empresa. Porque eu dizia, o que a gente vai fazer depois se essa empresa fechar? Eu me preocupava comigo, mas ainda me preocupava mais com meus pais e com a minha família. Minha irmã ainda não se sustentava na época. Então, a empresa era uma vaca leiteira da família que estava todo mundo pendurado ali. E eu ainda em 2015 estava nessa... Eu vou resolver, eu vou achar uma solução. E vejam, eu me preocupava comigo, mas eu me preocupava ainda mais com a minha família. Ainda mais com a minha família. Com os teus pais que eram adultos, com a tua irmã que já era uma adulta. Só que tem uma coisa, tu já era casado. Uhum. Que ano tu te separou? Eu me separei em 2016. Percebam isso, queridos. Percebe, Fernando? Todo aquele tempo que tu estava preocupado com o pai, com a mãe, com a mana, e para salvar a empresa que não era tua, tu deixou de cuidar de ti. Então a vida começa a mandar mensagens. Fernando, tu tá fora do teu lugar. Caraca, que loucura, né, cara? Esse podcast é terapia na veia. Fernando, a empresa não adianta fazer força, não é com força. É no fluxo da vida. Não dá para nadar contra a correnteza. Fernando, tu esqueceu de ti e do teu casamento. Aí o casamento acaba em 2016. E muito louco, porque assim, eu tenho 2 filhos, né? E uma das coisas que mais hoje, com tudo isso o aprendizado que está chegando para mim, eu estou no começo dessa jornada para aprender, para receber, né? Para olhar, para rever. Eu sempre digo, eu sou um eterno aprendiz. Eu vou ter 70 anos, 80 anos e vou querer conversar com os jovens para trocar ideia, para aprender, porque eu nunca vou me colocar na cadeira do sabichão. Então, eu tenho muita vontade de aprender, né? De ouvir e de olhar outras visões, né? Então, nesse meio do caminho, né, lá... E até por isso eu estudei História na faculdade. Eu fiz concomitantemente... Eu já trabalhava lá, eu ia de manhã para a faculdade de História,
Porque eu queria entender o mundo. Uma vez a minha mãe falou assim pra mim, você lembra quando tu era pequeno que tu dizia, né, e ela gaúcha falava, você lembra quando tu eras pequeno que tu dizias que tu dizias que todo mundo tem opinião menos você? Tipo, porque na época, é engraçado, porque na época, quando era criança, era eleição do Collor, Brizola, Sim, 89. Lula, 80 alguma coisa. E na escola se fazia eleição. Então, minha mãe, gaúcha, brizolista e tal, né? Brizola. E eu era um dos poucos. Minha mãe falava, eu falava que era Brizola, mas no final das contas eu não entendia direito. E aí eu dizia para minha mãe, tá, todos meus amigos têm opinião. Um fala do Collor, outro fala do Lula, outro fala do Brizola, mas eu não tenho opinião. Mãe, quando é que eu vou ter opinião? Eu pedia pra ela. Quando que eu vou ter opinião? Eu dizia, mãe, quando é que eu vou ter opinião? Aí minha mãe, um dia tu vai ter a tua opinião. Então, hoje eu entendo que eu estava sendo honesto. Porque os meus amigos chegavam e diziam, não, porque o Lula é isso, por causa daquilo, porque eu não sei o que. Entendiam bolhufas. Não entendiam nada, mas estavam replicando. E eu sempre trouxe para mim uma questão de transparência. Eu não vou ficar aqui falando uma coisa que eu não tenho propriedade para falar. Eu não vou ficar querendo viver uma vida que não é minha. Eu sempre fui transparente nesse ponto. E talvez isso que me fez suportar tanto peso que eu carreguei ao longo da vida. Porque eu sempre quis ser pai também. Então, por isso eu casei cedo. Né? Então, e aí os meus filhos, né, me davam de vê-los, de estar próximos. Então, essa construção toda de família, eu me equilibrava dentro desse caos. Claro, porque essa motivação de cuidar dos filhos faz a gente, em alguma medida, ir para o nosso lugar. Nos força, em alguma medida, a ter força, a seguir, né? É o que tu chamou de equilibrar. Os filhos têm um papel na vida da gente. Eles nos colocam... Eles tentam conscientemente, mas o movimento de ter filhos tende a nos trazer para o nosso lugar. Né? É mais fácil tu voltar para o teu lugar em qualquer situação da vida, quando tem filho, quando tu não tem. É mais fácil, ele te empurra. Por exemplo, eu tinha uma empresa naquela altura grande, problemática, porque sempre foi, né? Nunca foi fácil. O nosso crescimento não era o crescimento... Nós estamos aqui planejados, fizemos o orçamento de 2012. Uma ideia que toca exatamente. Era que deu certo, vendeu. Rema. Mais 10. Exatamente. Agora faz, agora isso. Pô, deu certo, vamos embora. Então sempre foi assim, né? Nada planejado, tudo no senso de urgência e da oportunidade. O senso da urgência e da oportunidade e da necessidade de se manter vivo, né? E dizer, como é que a gente vai sobreviver morando na Zona Sul do Rio de Janeiro, todo mundo de escola particular e tipo, na minha cabeça era isso. E eu estava completamente fora do meu lugar. Obviamente, hoje está claro isso. Né? Mas eu não tinha essa consciência. E eu dizia para os meus pais e tentava, como você falou, Marcelo, eu tentava mostrar para eles, me autorizem. Eu pedia. Não, talvez não com clareza, mas eu pedia. Eu suplicava, talvez, por isso. Mas eles não conseguiam compreender. E eu dizia, o Thiago está atrapalhando demais a empresa. E tu não podia ocupar o lugar. Aí eu não conseguia ocupar, porque ele não podia desligar o irmão. Eu não podia. E aí ele dizia assim, a minha mãe dizia, mas tu é muito cruel com teu irmão, Fernando. Tu é muito cruel. Aí eu dizia assim... confusão de papéis. Tava tentando ser o gerente e a mãe olhava para quem? Para o colaborador? Não, olhava para o filho. Para os dois filhos. Exatamente. A mãe confundindo o papel de mãe e de filho e de dona, não conseguia deixar tu ocupar o teu lugar, meio que tu assumiu a força de gerente. Muito louco, cara. Muito louco. E o meu irmão, você falou muito louco, o meu irmão é muito louco também. E aí o que acontece? Meu irmão, ele é brigão. E aí, por exemplo, tinha um passageiro amigo dele, que ele sei lá, conseguiu uma passagem, um upgrade para a classe executiva. E aí, por exemplo, se desse um problema lá no embarque, ele ligava para o gerente do aeroporto e xingava o cara até a última instância. Você vai embarcar, porque eu sou diretor. E aí chegou um dia, cara, que o presidente da Alitalia, a empresa italiana no Brasil, mandou mensagem, olha, o gerente do foi xingado pelo diretor da empresa. E aí ele, xinguei mesmo, não vou. Mano. Cara, eu tive que redigir uma carta pedindo desculpa. E eu dizia pro meu irmão, pô, Thiago,
Por que não? Porque o cara é um babaca, não sei o quê. Então eu tinha que administrar. Porque o meu irmão, ele não tinha maturidade, ele não, por exemplo, era solteiro, não tinha filhos, não. E aí, às vezes, eu dizia, cadê o Thiago? Não veio hoje, não sei o quê, cadê? Tipo, tinha viajado para a Austrália. Era isso. Então, só que ao mesmo tempo ele sentava na cadeira de diretor do meu lado e começava a fazer coisas. Eu disse, não, Thiago, não faz isso. Não, aquele funcionário ali, cara, para mim é importante. Não briga com ele. Porque ele chegava dizendo, tá tudo errado, tu é muito bonzinho com as pessoas. Eu falei, pô, mas eu tô aqui com eles todo dia, né? Tipo, não, e aí, e o meu irmão é um cara muito inteligente e muito capaz. Sempre tem muito talento. Muito capaz, muito talentoso. E eu sempre disse pra ele, tu é o mais inteligente de todos nós três. Os três irmãos, tu é o mais capaz. Se você botar a tua energia pro positivo, cara, a gente vai voar junto. Eu pedi, pelo amor de Deus, pra ele vir comigo. Só que ele não vinha, ele competia comigo. Hoje a gente, talvez tenha mais clareza, ele mora em Los Angeles hoje. E talvez a gente vive a melhor fase da nossa relação, né? Porque a gente não tem mais aquela convivência diária ali, tudo de cobrança. E talvez o tempo vai passando e a gente vai ficando mais claro os papéis, né? Sem colocar culpa em ninguém. Mas como é que esse trem ia andar? Não ia. Não tinha como. Não ia. Só com base em muito esforço e muito sacrifício. O sacrifício do destino da empresa e do teu casamento. Se é que tu não adoeceu na época. Mas isso é uma outra história. Fernando, e daí tu teve que recomeçar, cara. E quando tu recomeçou, eu me lembro quando eu tive, eu acho assim, economicamente, o primeiro baque da minha vida. Que foi em 2004, né? Eu decidi recomeçar de um outro jeito. E os meus aprendizados foram, eu tenho que aprender a exigir mais das pessoas, não querer agradar as pessoas, dizer mais nãos e começar com mais simplicidade e mais humildade. Eu entendi claramente aonde que estavam os meus equívocos, né? E tu teve que recomeçar a tua vida ali. E tu tem clareza do que tu queria começar diferente? Sabe, que decisões aquele momento de vida te forçaram a tomar? Então, foi muito louco, porque para mim foi muito difícil e eu fiz tudo que podia fazer para a empresa não quebrar. Só que a empresa quebrou no auge do faturamento, no auge de tudo, mas como as coisas estavam e sempre foram muito desequilibradas, era inclusive previsível que isso poderia acontecer. Então não foi assim, quebrou e a gente não esperava. Não, a gente sabia que a gente andava na corda bamba e que em algum momento um vento colateral muito forte podia nos levar. Então eu tinha essa consciência e trabalhava para virar a curva, mas bala fora do trilho, complicado. Enfim, em março de 2015, fevereiro de 2015, março, a gente fechou a empresa. Fechei a porta, né? E eu falei, cara... Olha o símbolo. Quem fechou a porta? Tu fechou a porta. Eu fechei a porta. Não, eu fechei a porta e eu assumi. E eu tinha tanto senso de responsabilidade que eu fechei a porta, o meu pai foi para casa dele, o meu irmão foi para casa dele, minha mãe, coitada, fazia pelo menos 7 anos, né, que ela já está bem afastada da empresa, então ela e estava num processo muito complexo da bipolaridade, com muitas crises, então ela não teve participação nesse final, né, participação na empresa, mas teve participação na energia, porque era muito complexo lidar com isso para a família. E, então, assim, eu dizia assim, e a gente era uma empresa, cara, de 130 funcionários. Quando a gente fechou, eu ainda tinha que embarcar mais de 2.000 passageiros. Então, e a gente tinha um rombo de caixas na casa de milhões. Não era 1 milhão, não. Era na casa de milhões. E eu não vou contar essa história aqui, porque senão vai mais de 2 horas, mas você me perguntar como eu embarquei todos os passageiros, eu te digo, eu não sei, mas eu embarquei. Mas eu fiquei trabalhando 8 meses, o meu último passageiro embarcou em outubro de 2015. O último passageiro. Fernando, tu reconhece em ti toda essa força? Cara, eu acho que hoje ainda não. Eu ainda não, eu não reconheço e uma das coisas que eu estou dizendo que bons prenúncios estão por vir é porque eu acho que eu estou abrindo as minhas algemas. Está começando a arranhar Exatamente. A superfície e acessar essa força. Exatamente. Então eu fiquei durante o ano de 2015 todo trabalhando numa agência de viagem, que eu montei um projeto separado para continuar atendendo. Trouxe o ativo que eu tinha
para continuar embarcando os passageiros, vendi tudo que podia ser vendido, entregamos tudo e ficamos no zero. Meus pais são muito honestos, pessoas, então ninguém teve assim, não, segura o dinheiro para cá. E tu é filho dos teus pais, porque nós somos o melhor dos nossos pais. Tu poderia ter passado a chave na porta e os 800 passageiros que tinham que embarcar, ou 2.000? 2.000 e tantos passageiros. E os 2.000 passageiros podiam simplesmente ter perdido o seu investimento. Podia ter sido assim. Não, e eu poderia ter saído com 3 milhões de reais no bolso. Porque era o caixa que a gente tinha, que era assim, eu tinha que pagar 10, mas eu tinha 3. Mais ou menos isso. Tu poderia ter feito isso. Poderia. E fui aconselhado por muitos em fazer isso. Cara, literalmente, cara, assim, você tá quebrado, você tá na M. Vão falar mal de você, vão te exorcizar, pega esse dinheiro e toca a sua vida. Fui aconselhado. Eu falei, cara, mas eu não vou pagar meus funcionários, não vou pagar as rescisões, eu vou deixar os parceiros na mão. Como é que... E foi a decisão mais difícil. Eu falei, eu não vou carregar isso para minha vida, não vou. E aí foram 8 meses, né, de renegociação, parcelando com funcionário, né, com tudo que dá. E eu te pergunto, como você embarcou todo mundo? Eu dizia assim, eu não sei, mas eu acho que algum milagre da vida me abençoou para a gente terminar. Terminou bonito? Não foi bonito, foi muito duro, foi difícil. Mas o meu último passageiro embarcou em outubro, e esse passageiro que embarcou em outubro, ele não acreditava que ele ia embarcar. Inclusive, o cara achou o meu endereço da minha casa e foi lá, me deixou um recado. Eu sei onde você mora. Se você minha viagem não sabe, porque a empresa quebrou já meio. A viagem do cara era tipo 8 meses depois. Eu falei, esse cara não vai embarcar. Mas eu embarquei. E aí eu trabalhava, fazia as coisas, buscava alternativas. Outubro de 2015, embarcou o último passageiro. Último passageiro. Vou insistir. E daí? Terminou. Quero te ajudar. Terminou. Qual era a tua decisão? O que tu decidiu fazer diferente a partir dali? Porque ficou 1000 lições, né, cara? Qual foi o principal aprendizado de tudo isso lá, à época, não hoje? Qual é o principal aprendizado? Eu falei, cara, beleza, eu só sei fazer turismo, eu só sei trabalhar com turismo, eu vou ser professor de história. Tipo, não tem condição. O melhor professor que eu seja, eu nem tinha tirado meu diploma, porque eu não entreguei a minha monografia, entendeu? Então nem o diploma. E a faculdade que eu fiz faliu. Então, para eu tirar o meu diploma, eu tenho que fazer um processo para uma outra faculdade. E eu falei, cara, eu vou... E aí eu com a mãe dos meus filhos, antes de me separar, a gente começou a vender bijuteria. Ela sempre foi muito vendedora boa. Então, a gente, nas festinhas de criança, a gente estava com um aluguel atrasado há 4 meses. Ela abria uma linha de bijuteria e a gente vendia, sei lá, R$1.500, R$1.600 em bijuteria ali numa festa. A gente chegou a fazer 10 mil por mês líquido, 8 a 10 mil por mês líquido, com bijuterias. E aí eu organizava, ajudava e tal. E aí as bijuterias nos ajudaram a minimamente equilibrar as contas e tal. Aí fui morar na casa da minha avó, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. A minha avó estava velhinha. E aí eu falei, vamos morar na casa da minha avó? Porque ali a gente pode morar, a gente não vai ter gasto, até a gente ver o que vai acontecer da vida, né? E aí a gente vivia com as bijuterias, né? Um pouco disso, né? Terminei de marcar o último passageiro. Falei, e aí, o que eu vou fazer? Aí essa minha sócia, nesse período pós-fechamento, ela não quis mais ficar comigo, mandou, não. Porque ela me viu o Fernando fodão da empresa. Depois que ela me viu o Fernando vendendo bijuteria, não consegui, esse cara não é mais... Eu virei descartável para ela. E aí ela falou, eu vou continuar, mas acho que a gente não precisa mais. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu pensei em masterizar um negócio de bijuterias e tal. E aí, em dezembro de 2015, um amigo meu, que estava trabalhando muito bem na Prefeitura do Rio de Janeiro, e falou, cara, eu preciso de ajuda aqui. Você toparia vir trabalhar comigo? Eu sei que você está precisando. Ele sabia da minha situação, mas ele precisava de 2 pessoas para ajudar, porque estava crescendo muito, estava ali no serviço público. E eu falei, total, cara. Aí ele falou, não sei quanto eu vou conseguir pagar, não sei, eu vou falar com o prefeito, né, do Rio de Janeiro, vou pedir os 2 cargos, eu preciso de muita ajuda, a missão é essa, precisamos criar uma empresa pública, olha que loucura, criar uma empresa pública para vender título, né, debêntures lastreada na dívida ativa do município do Rio de Janeiro, uma operação de bilhões. Aí eu falei, beleza, eu tô topo, cara, para mim vai ser um aprendizado. E aí, quando ele veio para mim e falou assim, Fernando, o prefeito topou, vou conseguir 2 vagas aqui,
vamos nomear por volta de fevereiro, janeiro de 2016. E aí ele falou, beleza. Eu falei, não sei qual é o salário. Eu falei, pô, beleza, o que der, tá bom. Se fosse 5 mil, se for 2 mil, se fosse 6 mil. Aí o cara, falou, cara, meu salário, primeiro contra-cheque da vida, 21 mil reais por mês. Aí tu pode retomar a partir dali. Aí eu pude retomar, e aí eu falei, putz, cara, gratidão, acho que vou ficar aqui pra vida inteira, não quero mais empreender e tal. Aí nesse meio tempo a minha esposa pediu a separação. Logo que eu entrei, né, tipo, né, ela pediu a separação, e isso pra mim talvez foi a dor maior Sim. de todas que eu passei, porque isso envolvia meus filhos, envolvia família. Aí tentei dissuadi-la, mas não funcionou. A mulher contou uma decisão, já está tomada, então eu não tinha o que fazer, respeitei. Inclusive hoje a gente se relaciona bem e tal, não temos problemas, e respeito, mas fiquei muito magoado, muito ferido, né? Me senti muito fracassado, muito mais fracassado por isso do que, inclusive, pela empresa. Mas era uma combinação. E aí, beleza, as coisas aconteceram, eu fui ter que viver minha vida longe dos meus filhos, sempre ia onde eu colocava meus filhos muito à frente. Isso é uma das coisas que para mim, ficou claro. Está ficando. Hoje ficando. Está ficando. Está tirando a algema. Está ficando claro. Acho que uma algema da mão esquerda, né? Da do pé. Então está ficando claro para mim a posição dos meus filhos, que eu botava eles, né, também em lugar errado, por excesso de amor e tudo mais, mas eu tenho muito orgulho dos meus filhos, e meus filhos estão crescendo muito bem. Né? Qual a idade deles? O Bruno tem 14 anos hoje e a Clara tem 11. Então, são, tipo, assim, orgulhos para mim. E eu, mesmo entendendo hoje que eu boto eles talvez em um lugar que não é deles ainda, É que tá valendo, Fernando. Mesmo fora dos trilhos, a gente faz coisas maravilhosas. E eu quero voltar nisso, porque a metáfora desse podcast. Imagina nos trilhos, cara. Teus filhos são maravilhosos, saudáveis, mesmo fora dos trilhos. Mas no nosso podcast tá nos comendo por uma perna, Fernando. E tu tá num outro momento de vida. Então nós vamos dar um salto histórico, entendeu, cara? Vamos ter que dar um salto histórico para tu olhar para esse teu novo momento. Só para vocês pontuarem, para vocês compreenderem, assim, é difícil às vezes tangibilizar o que está acontecendo, né? Mas o Fernando e eu fizemos parte de um grupo, e nós vamos arrastar o Robson para lá, de empresários que se reúnem para compartilhar boas práticas, né, para um ajudar o outro, né? E este homem que um dia esteve completamente fora dos trilhos e que está se reencontrando, né, agora, já pode participar de um grupo onde tem só empresário top, vamos dizer a verdade, onde tem só empresa muito legal, né, empresas com muito bom faturamento. Bom, só para participar desse grupo de Mastermind, que agora nós estamos falando do grupo de Mastermind do Vitor Damasio, o Master Másio, é 100 mil reais. Né? É 100 mil reais. Então tu sai, não é em 7 anos, deve ser em 5 anos, de alguém que passa a chave numa empresa, alguém que pode investir 100 mil reais para se aprimorar, amadurecer. Né? Então aí acho que se viabiliza quando tu entra nesse ramo, né? Que tu pode falar resumidamente para as pessoas se situarem, né? Então, eu estava na prefeitura, né? Nesse salário legal, e aí passei um ano, aí o cara que me chamou quis ir embora, não aguentava mais, já estava 7 anos lá. O outro cara que ele levou, que era a nossa equipe, nós éramos 3, foi embora também, teve uma oportunidade na Europa. E eu fiquei sozinho na prefeitura e ninguém me mandava embora. E eu dizia assim, putz, mas eu já não estou mais gostando de ficar aqui, esses 21 mil já não enchem meus olhos, não pelo dinheiro, o dinheiro é maravilhoso, que eu recebia, mas pelo trabalho. Eu olhava meus colegas de trabalho e falava, não quero ser funcionário público. Onde eu poderia chegar e trabalhar com burocracias e tal, apesar de ser muito grato, e aprendi muito na prefeitura, e foi muito legal a minha jornada lá. E aí, cara, eu falei, eu vou voltar a empreender. No turismo, não. De jeito nenhum, porque estava muito ainda machucado né? e dilacerado por tudo isso. E aí eu peguei e falei, cara, o que eu posso empreender? Porque por mais que eu ganhasse bem, naquela altura eu era separado, né? Eu tinha que prover
pros meus filhos. Então, eu não sobrava dinheiro. Então, aqueles 21 mil era a conta e ainda faltava, porque ainda pagava coisas da empresa de turismo, inclusive. Os resquícios. Vários resquícios, vários. Né? Então, e aí, beleza. Eu falei, putz, vou voltar a empreender. Falei, o que eu posso fazer? Né? Turismo não quero. Falei, putz, eu fui olhar o mercado e tal. Falei, acho que vou trabalhar com comida, delivery. Porque eu vi o crescimento do iFood, era um negócio com baixa barreira de entrada, eu poderia começar de casa. E eu falei, vou montar um delivery na minha casa. Só que eu não tenho tempo, né? Porque eu trabalho na prefeitura, né? Aí o meu pai, desde que a gente fechou a empresa, eu tive a ideia do delivery em 2017. Ao final de 2016, né, ali. Porque eu achava que eu não ia ficar na prefeitura. Porque mudou o governo. E eu achei, pô, os caras vão mandar embora. Salário de 21 mil, os caras vão querer botar outros caras ali. Só que não me mandaram embora. Eu fiquei. E aí eu peguei e falei, putz, mas eu vou montar uma empresa, não quero ficar aqui. E preciso também ter uma segunda, uma outra garantia, porque eu não quero ficar na pior de novo. E aí montei um delivery. Aí falei, pai, vamos montar um delivery, topa vir comigo? Eu tive uma ideia de montar um delivery. Você não tá fazendo nada já, sei lá, 2 anos. Tá afim? Porque meu pai é um cara que gosta de principalmente trabalho manual. Ele é um cara que porque ele é engenheiro, tem essa... Aí eu falei, pô, mas alimentação, a gente nunca fez isso. Eu falei, cara, eu vou fazer uma parada, eu vou montar um delivery. Se você quiser vir, vem. Se não quiser, eu vou arrumar alguém para me ajudar. Mas eu acho que pode ser bom para você. E aí, ele falou, vamos pensar e tal. E aí, depois, 2 semanas depois, ele falou, tive uma ideia. Acho que o negócio do delivery a gente pode fazer desde que seja as massas da tua avó. Porque a minha avó, a mãe dele, a avó Amália, ela fazia massa fresca pra gente comer. Rapaz. Aí eu falei, beleza, vamos fazer. Massa fresca, porque eu queria um produto barato, que desse margem e que eu pudesse ter valor agregado. Aí eu falei, putz, perfeito, porque imagina fazer marmita, hambúrguer e tal. Aí ele falou, massas da tua avó. Olha que louco, mas isso envolve família, né? Envolve. Eu não... De novo, né? Olha que louco, né? E aí, vamos fazer, vamos. E eu falei, ele topou, e aí a gente demorou uns 8 meses, né, para planejar, pensar. Planejamos, e aí enrolamos, e aí até que abrimos. Né, no meu apartamento. E quem é o dono da empresa? O dono sou eu. Claramente sou eu. Né? Eu que resolvo as coisas, meu pai... Ele vai estar lá ajudando. Ele me obedece 80%. Não, 60%. Ele faz. Mas eu também, como eu também sei o meu lugar de filho, eu também não encho o saco dele. Mas, enfim, ele faz o que ele quer também ali. Então, mas o dono sou eu, né? E eu que botei a grana, eu que boto a grana, né, que precisa. Bom, aí montei, só que eu trabalhava na prefeitura. Então eu fiquei 1 ano e meio em dupla jornada. E aí o meu delivery no 3º mês já faturava 40 mil reais por mês. Dentro de casa, apartamento, cara, apartamento. Eu dividia naquela época, eu tinha me separado, eu estava morando com a minha irmã. A gente dividia o apartamento. Então morava eu, minha irmã, as 2 filhas dela e os meus... Seu pai chegava lá para ajudar a operar o delivery. Chegava para ajudar a operar o delivery. Tipo, no 3º mês já tinha 3 funcionários, 1/4, que era o apartamento era grande, 1/4 virou a fábrica de massa. E dali, cara, o delivery começou a tomar uma proporção. E aí eu tive uma segunda visão. E eu vim para um evento, eu estava lembrando disso, aqui no WTC, onde foi o nosso evento. Certo. Um evento de marketing, de diferenciação e tal, porque eu queria aprender a fazer marketing para crescer o meu delivery. E aí naquele evento eu descobri o marketing digital. Eu falei, cacete, como os caras vendem e tal. E eu fiquei encantado pela forma de venda. Eu falei, nossa, se eu tivesse esse conhecimento, inclusive na época do turismo, talvez eu conseguiria fazer diferente. Ainda preso e tentar resolver uma coisa que já tinha acabado. Olha que louco. Eu falei, caraca, talvez eu poderia ter mantido a empresa. Hoje a gente sabe que não, porque o trem estava fora do trilho. Mas eu pensava, caramba, e aí eu me encantei, porque eu sempre quis ser professor. Inclusive eu fiz faculdade de História. Aí eu falei, putz, eu vou fazer um curso. Aí eu pensei, eu vou fazer um curso de quê? De turismo, que era o que eu sabia mais, porque minha história era no turismo. Aí eu fiz alguma dinâmica e estava claro para mim que eu precisava ensinar delivery. Claríssimo ensinar delivery. Mesmo eu tendo, sei lá, há pouco tempo no delivery.
Mas, pô, o que eu tinha construído no delivery, né, um faturamento representativo de casa, do zero, com uma baixa barreira de entrada. Eu falei, vou ensinar isso. Apesar de, naquele momento, pô, será que... Como é que vai ser isso? Porque o setor de gastronomia é um setor que tem muitos especialistas, pessoas feras. Será que eu sou capaz? E hoje tu ensina as pessoas a terem um restaurante delivery, é isso? Hoje, na verdade, eu falo Restaurante é modo de para dizer. delivery, né? Então, independente, pode ser um restaurante grande, uma Entendi. operação grande, ou pode ser um cara do zero que quer começar o delivery. Eu ajudo o cara a masterizar o delivery, né? No fundo, cara, eu ajudo... Cada vez mais eu acho que eu ajudo a pessoa a tomar as decisões certas, usar as ferramentas certas para ir no caminho certo. Eu penso muito em princípios e não em atalhos, regrinhas. Então, os meus alunos... E aí eu virei. Aí eu montei um curso, e aí o curso cresceu. Não foi fácil. Não é fácil até hoje. Mas vai bem, obrigado. Vai bem. Eu acho que eu tenho dificuldade... Ô, Fernando, nós estamos chegando no final aqui, maluco. Mas eu não posso deixar passar. Olha o que tu disse. Vai bem. Vai bem. Não, vai muito bem, cara. Eu não sei o que é lá, mas olha, me disse, não vai muito bem. Quantos anos tem a empresa? Tem 2 anos e pouco. Tu sabe faturamento. Entende? Vai muito bem. Tem uma oportunidade aí, porque tem algo que é da tua jornada de autoconhecimento aí, que não pode estar bem. Isso. É isso. Não pode estar bem. É isso. Não pode estar bem. E aí tu vai lá e faz qualquer coisa para arrebentar com isso. Nós estamos chegando no finalzinho, querido, e eu quero te pedir para tu olhar para o que tu está fazendo, né? Que é, em muito poucos anos, sair de uma situação muito difícil, onde tu teve que passar a chave na porta de uma empresa, né? Que é a empresa da tua família, onde tu viu o teu casamento findar, né? E diante de tamanha dor, tu tá ensinando grandes e pequenos restaurantes a tirar proveito do delivery, e o teu negócio é um negócio grande, né? O que tu tá fazendo de substancialmente diferente agora, no teu modo de entender, que tá viabilizando esse lindo sucesso que tu ainda não enxerga, né? Mas que é um sucesso. O que tá viabilizando? O que tu percebe? O que o Fernando de hoje é diferente do Fernando de ontem, que está viabilizando esse Fernando de muito sucesso hoje? Eu acho que hoje eu tenho mais maturidade e mais clareza das coisas. Mas eu acho que o Fernando, talvez desde sempre, foi um cara que sempre quis servir as pessoas. Sempre quis servir as pessoas. Eu sempre fiquei feliz em ver as pessoas bem e em criar soluções. Então hoje, por exemplo... como professor, porque isso acho que é a viés do professor, né? Você é um professor. Emancipar os alunos. Então, e os meus alunos dos meus cursos de mentorias, a primeira vez que eles me chamaram de professor, eu fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhoso. Legal, e eu disse para eles, eu falei, cara, que obrigado, porque ser professor, porque eu fui um empresário, um grande empresário, viajava 7 vezes por ano para fora do Brasil, em feiras, em convenções, mas ser professor para mim é uma honra e não é uma diminuição. E quando meus alunos começaram a me chamar de professor, eu falei, cara, pô, obrigado, eu fico feliz por isso. Porque eu gosto de servir, eu acho que o meu maior dom é servir mesmo. Aqui botar as pessoas no caminho sente certo. mais a serviço da vida, e quem sabe lá tu te sentia um pouco menos, né? Exatamente. Então, nesse trabalho, e eu digo que esse trabalho de mentor, professor... Pô, eu tenho casos de alunos, por exemplo, cara, que o cara vendia 1.800 por mês, estava falido. E em 1 ano e meio o cara fatura 250 mil por mês, legal, cara, lindo, com o delivery dele. E eu digo assim, cara, e isso me deixa mais próximo do meu propósito, que é impactar a vida das pessoas positivamente através do conhecimento. De conhecimento prático, conhecimento de vida, conhecimento através de princípios verdadeiros. E não de aperta um botão e vai dar isso. Apesar de ter botões que são importantes e precisam ser apertados. Mas cada vez mais eu olho a mecânica por trás, como as coisas precisam ser feitas. E por isso os meus alunos de delivery têm muito resultado e eu me realizo muito vendo o resultado deles. Então, então eu quero te perguntar, e daí, o negócio vai bem? Me responde a pergunta certa. Vai bem, vai muito bem. Aê! Vai muito bem. Boa. Eu preciso reconhecer, apesar das dificuldades, vai muito bem. Vai muito bem.
Por que valeu a pena, Maluco, estar aqui essa horinha conosco? Valeu muito a pena, porque vocês são mestres, eu estou aprendendo e tendo clareza sobre isso, e contar a minha história também para mim é uma oportunidade de voltar lá atrás e de rever e de aprender e de ter a humildade de entender que isso tudo é um caminho que não tem fim, da evolução, do autoconhecimento. Eu estou preparado e me coloco aberto a aceitar o que está por vir aí para frente. Que legal, Fernando. Diga, Robson Mamute, por que valeu a pena? Valeu a pena para saber que a gente tem que estar no nosso lugar, Para mim também. se encaixar direito nos trilhos e poder enxergar nos outros que tem uma história maravilhosa e pais que fizeram por amor muita coisa, e talvez a gente tenha que continuar isso com um pouquinho mais de sabedoria e passar para os pequenos. Cara, leva você, essa metáfora. Marcelo? Eu vou falar, mas leva essa metáfora do Trem-Bala, cara. É muito boa. Porque eu tô vendo em ti, Baldino, assim, uma força maluca, velho. Maluca, assim, maluca. Dá uma alinhadinha e reconhece isso e vai ser foda, bicho. E essa energia explosiva da sua mãe. Explosivo. É dela, com certeza. Para mim, valeu a pena para ver como muitas vezes na minha vida eu não estive no meu lugar, e todas as vezes que eu não estava no meu lugar, dá caca, para não dizer outra coisa. Não fui bem. E então vale a pena para eu deixar o meu eu observador ligado, para eu estar alinhado com LV2, vida e presença, porque se a gente não está presente, a gente se perde, sai do lugar da gente. E a vida vai nos trazer de volta para o nosso lugar, por intermédio das poderosas 9 leis negociáveis da vida. Muito obrigado a todos que viabilizaram mais essa edição do Vida é Podcast. Até a próxima! Muito bom.